Vamos falar sobre os 3 estágios do amor hoje. Você está em um deles, ou talvez não está em nenhum ainda. Talvez você não entrou nem no primeiro estágio. Ou já passou dos 3 e tem que começar tudo de novo, não sei. O amor, o relacionamento não é estático. Nenhum relacionamento é estático. Ou seja, é aquilo ali e vai ser aquilo ali para sempre até o fim. Nenhum relacionamento é estático porque vocês não são estátuas. E nem marido e esposa reborn. Não é? Vocês são pessoas que são sensíveis a mudanças, estão mudando, estão evoluindo, estão envelhecendo, estão vivendo experiências e tudo vai acontecendo com os 2. Logo, o relacionamento está sujeito a evoluções. Então, quando a gente fala que o amor tem estágios, é importante você saber para que você não confunda o que está acontecendo. Você às vezes pensa que acabou o amor e você apenas mudou de estágio. Não acabou o amor. Você pensa que vocês não vão dar mais certo, mas não é, vocês estão em outro estágio da relação. Ou você pensa que o amor esfriou e não é, você está apenas em um outro estágio da relação. Então nós vamos falar sobre isso e você vai entender. Vamos primeiro falar do início, que eu acho que é bem fácil de entender. O primeiro estágio do amor, que é o encanto. O encanto. Todo mundo que já se apaixonou, que já gostou de uma pessoa, começou um relacionamento, sabe o que é esse estágio. Talvez o estágio mais comum. Você encontra a pessoa e você se apaixona, sente uma conexão com ela e começa um relacionamento, uma conversa e vocês começam a sentir aquele frio na barriga, aquela sensação gostosa. Poxa, ela gostou de mim, ele gostou de mim. Poxa, eu acho que essa pessoa, acho que agora vai e tal. E esse estágio é muito gostoso. É o estágio do encanto, né? Literalmente, a pessoa fica encantada. E nesse estágio, você não pensa muito nos erros, né? Nos problemas. Porque você fica, vamos dizer assim, bêbado com aquela pessoa. Né? Fica pensando muito nela, você só vê o lado bom. Né? E você também quer conquistar, você faz de tudo para agradar a pessoa, você faz de tudo para fazê-la feliz, fazer os momentos que vocês estão juntos bons, né? Então é aquela fase que as pessoas pensam, isso aqui é amor, isso aqui é amor. E na verdade não, né? Porque amor é muito mais profundo que isso. Mas como é muito bom, né? Muito gostoso, muito divertido, tem o frio na barriga, tem, né, a voz da pessoa, quando você ouve a voz da pessoa, você fica feliz em ouvir, enfim, parece que é amor. Né? E é nessa fase que muitas pessoas se enganam também. Vem aquela adrenalina de mudar o status do relacionamento lá na rede social, né? Em um relacionamento. Aí a pessoa, né, comemora, tira lá foto junto, todo mundo vem dar parabéns, puxa, parabéns, tal, que legal. Quer dizer, você saiu da solidão, saiu do deserto, né, daquela situação de solteirice, aí você, poxa, encontrou a pessoa, aí é gostoso, é entusiasmante, emocionante, mas tem riscos, que é exatamente por causa de tudo isso que é bom, a tendência é fazer vistas grossas aos detalhes e coisas que podem virar problema lá na frente. Né? Dizem que o amor é cego, o amor burro é cego,
Mas o amor inteligente não é cego, não. O amor inteligente, ele enxerga muito bem e ainda tem binóculos e também microscópio. É a tarefa de casa, é olhar, não é só o bom, é legal e tal. Sim, é legal, vocês se sentem bem, houve atração, mas se vocês estão planejando uma vida juntos, vocês têm que saber tudo sobre a outra pessoa. E o tudo é o bom e o ruim. E esse estágio tende a fazer a pessoa focar só no bom. Quanto a pessoa é romântica, quanto a pessoa fala bonito, quanto ela te faz sentir os lugares bons que vocês vão, e aí você releva as coisas que tinha que prestar atenção. Porque é tão bacana, né? Essa fase é tão gostosa que você pensa assim, muitas vezes, se eu procurar, eu vou achar, e eu não quero achar. Então, melhor não procurar. Né? Então, está muito bom. Eu não quero ver algo que venha tirar isso de mim, esse momento tão gostoso que eu estou tendo na minha vida. Né? Mas você tem que pensar no amanhã, porque esse momento é gostoso agora, e ele não vai ficar, ele não vai se manter. Não é, essa fase de encanto, ela não dura para sempre. Isso é impossível, isso não acontece. Sabe? Não tem como. Porque vocês dois, né, como eu, como o Renato, como qualquer pessoa, têm diferenças, têm manias, têm, enfim, problemas. Então, nessa fase, normalmente você não mostra isso. Você não mostra essas falhas. Você não mostra, por exemplo, a sua insegurança. Você não mostra o seu medo. Você não fala tudo que você pensa. Né? Às vezes você vê uma coisa, você finge que não vê. Né? Você finge que não vê porque você não quer ter um momento ruim. Você não quer brigar. Você não quer perder essa pessoa. Então, você não é quem você é de verdade nessa fase. Então, você tem que lembrar disso. Por isso que precisa se usar a razão. Né? Eu sei que você está encantada, você está apaixonado, mas você tem que usar a razão. Mas, espera aí, antes de eu me entregar, né? Antes de eu me entregar, eu preciso usar a razão. Porque quando nós tivermos nossos problemas, será que é assim que eu quero uma pessoa que sai de casa? Ou vai para o bar? Beber? Né? Então, tudo isso você tem que avaliar. Então, vem o encanto, mas faça a tarefa de casa, e se tudo vocês estiverem de acordo, tá, então vocês vão casar. Se não, não vão casar. Mas aí, vamos supor que casaram. Tendo resolvido, tendo sabido tudo, ou não, pode ter certeza que depois do encanto, do primeiro estágio, vem o segundo estágio, que é o desencanto. O que é o desencanto? O desencanto é quando vocês lá estão casados, estão juntos e tal, aí começam, como diz o ditado popular, a criar galinhas juntos. Né? Diz o ditado popular, quer conhecer uma pessoa, crie galinha junto com ela. Né? Porque dizem que na roça, quando você cria galinha junto, um começa a falar, aquela galinha é minha, eu que... Não, essa é minha e tal. Então começa as brigas. Comeu milho mais do que... Enfim, aí começam as confusões. Então, vocês começam a desencantar quando começam a conhecer melhor a nudez da pessoa, a nudez dos comportamentos, a nudez do passado mais em detalhes, a nudez de como aquela pessoa funciona na cabeça, no temperamento. No dia a dia, no cotidiano. Nos desafios, nos problemas, como lida com dinheiro, como lida com uma dívida, como lida com um problema no trabalho, com o patrão, com a casa, comportamentos dentro de casa. Os familiares. Se é organizado, se não é organizado, parentes. Aí você começa a ter a realidade do que antes foi apenas uma conversa. Agora vocês têm a realidade.
E aí vocês começam a ver aquele lado não tão bonito um do outro. Aí desencanta. Aquilo que atraiu vocês em um primeiro momento, não é? Como dizem, os opostos se atraem. Depois que vocês vão viver juntos, os opostos começam a irritar. Não é? Você se atraiu porque a pessoa era muito descontraída, muito bem-humorada e tal. Aí você casou com ela, agora ela é tão bem-humorada que ela não tem responsabilidade nenhuma. Ela não resolve os problemas, fica rindo dos problemas. Você traz um assunto sério, ele fica rindo, não resolve nada. Aí você irrita. Você não vai fazer nada. Calma. Aí faz uma piada. Mas você se apaixonou por esse jeito dele. Agora, o jeito dele te irrita. Pois é, o desencanto. Eu tô pensando aqui no nosso caso, né? Porque uma coisa que eu queria muito, que eu procurava, era um homem sério, né? Um homem sério, focado. Aí eu casei com um homem sério, focado. E aí não me dava atenção nenhuma. Não dava atenção nenhuma, tão sério que não conversava. Sempre focado e sério. Aí veio o desencanto. Né? E esse desencanto durou 12 anos. Pois é, mas acontece em todos os relacionamentos. Uns piores, outros melhores. Às vezes isso acontece. O pior é que hoje em dia as pessoas estão tão perdidas que esse desencanto, essa fase do desencanto, já acontece até no namoro, mas a pessoa casa mesmo assim depois. Mesmo desencantada, ela casa. O desespero é tão grande que ela... Ai, meu Deus. Mas certamente essa é a fase mais difícil. Essa é a fase delicada, problemática, porque essa fase aqui, ela é crítica, pois se vocês não entenderem o que está acontecendo, isso pode prolongar, como foi o nosso caso. Isso prolonga pelo tempo que os dois aguentarem, e vai chegar um ponto e vai culminar numa explosão. Ou a coisa vai resolver ou vai desandar. Na fase do desencanto, vocês começam a conhecer verdadeiramente o outro e se conhecer. Você está conhecendo a pessoa, mas também está se conhecendo. Porque os comportamentos daquela pessoa provocam reações em você. Também provocam comportamentos em você que você não tinha, talvez, antes dela. Você nem sabia que você era orgulhoso. Você nem sabia que você tinha dificuldade de comunicar, que você tinha dificuldade de falar, tinha dificuldade de compartilhar informações, que você tinha dificuldade de dividir o que é seu, o seu dia, seu dinheiro, sua privacidade. Você fica nessa surpresa. Poxa, eu nem sabia que eu era assim. Quanto mais rápido você aprender e trabalhar em você, mais rápido essa fase passa. Compreendeu? Quanto mais teimosos, mais cabeçudos, mais vocês vão repetir. E estender, prolongar essa fase do desencanto. Então, primeira fase, encanto. Segunda fase, desencanto. E a terceira fase, se vocês não resolverem a fase do desencanto, aí tem uma de duas opções. Se não resolver, vai cada um para o seu canto. Que é o que acontece. Quando o casal chega ao ápice do desencanto, para mim deu. Chega,
cada um para o seu lado, eu não quero mais, não preciso disso e tal. A pessoa se frustra, aí ela entra naquele ditado, antes só do que mal acompanhado. Aí ela desencanta de vez e cada um para o seu canto. É o final, é o terceiro estágio, infeliz naturalmente. E vocês têm que ter atenção para isso, porque vocês que estão na fase do desencanto e não estão resolvendo os problemas, essa fase vai levar cada um para o seu canto. Vocês vão chegar nesse ponto, se vocês não resolverem. Então aí entra a questão da fé, porque muitas vezes você não consegue mudar sozinho, e não consegue porque você está tentando sozinho, você tem que ir a Deus. Você sabe que há duas coisas, aprenda uma coisa, humildade e inteligência andam juntas. Orgulho e burrice também. A pessoa humilde, ela tende a aprender mais rápido, por isso ela é mais inteligente. A pessoa orgulhosa, ela resiste, por isso ela faz muitas burrices. Não é que ela não é inteligente, mas ela faz muitas burrices. Ela pode ser inteligente para outras coisas, para o trabalho e tal, mas naquela área que ela é orgulhosa, que ela é teimosa, ela é burra. Tem muita gente que é CEO de empresa, bilionário, inteligentíssimo para o trabalho, mas um fracasso na família. Por quê? Porque é burro na família, é burro no amor. Não usa a inteligência e a humildade para aprender no amor, como usou no trabalho. Então, aprenda isso. Se você não consegue sozinho, vá a Deus. Humilhe-se, quebrante-se. Chore diante de Deus. O que está faltando para você? Está faltando batismo nas águas? Para você enterrar teu velho eu? Porque se é o teu velho eu que está matando o teu casamento, o teu velho eu tem que morrer. Ou você fica com o teu velho eu, ou você fica com o teu casamento. Não dá. Então o que está faltando? Vá a Deus e resolva isso, senão vai ser cada um para o seu canto, e aí você vai dizer, depois de divorciado, você vai falar, não deu certo, porque ela era muito assim, porque ele era muito assado e tal, não sei o quê. Quer dizer, você ainda sai cometendo o mesmo erro que você cometeu durante o casamento. Durante o casamento você só ficava apontando para o outro. Terminou o casamento, continua apontando para o outro. Acabou porque ela era terrível, porque ele era terrível. Porque é fácil amar quando você não tem que sacrificar nada, você não sofre nada por aquele amor, né? Fácil você falar, eu te amo, porque a pessoa não faz nada de errado. Vocês não têm problemas nenhum. Mas quando vocês têm problemas, né? Quando tá muito difícil, e você fica ali, você é leal, você é fiel, você não desiste daquele casamento, você não desiste da sua fé, você está provando, aliás, você está aprendendo a amar. Porque o amor não é só esse sentimento. Ele é muito mais profundo. Você só conhece uma pessoa quando você tem problemas, né, com ela. E aí você sabe como que ela se sente sobre você. Se ela realmente te ama, ela aguenta. Ela não desiste. Mas se ela não te ama, fui. Eu não preciso disso, sabe? Quer dizer, o problema revela muito sobre o relacionamento. Que tipo de relacionamento é esse? Agora você sabe em qual estágio você está? E se você está solteiro, você está aí à frente de muitos casais. Que você vai saber que você vai passar por todos esses estágios.